parábola da figueira. Será que a parábola da figueira, descrita em Mateus 24, ensinada pelo Senhor Jesus, representa mesmo Israel? Será que a figueira é Israel? Ou será que quando Jesus fala que dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado, será que Jesus está ensinando arrebatamento para os discípulos? Quer entender comigo estes ensinamentos tão conhecidos por aí, da forma bíblica, da forma exata, como o Senhor Jesus quis ensinar? Então eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, a deixar seu comentário, seu like, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal, que é muito importante, porque assim tu nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando sempre, meus amores, que todo conteúdo cristão, sobretudo conteúdos que se referem às coisas do fim, são bloqueados de certa forma pelo YouTube. Eles não mostram, não enviam, não fazem propaganda para as pessoas. Por quê? Porque não interessa para eles falarem das coisas do fim. Então, se nós do canal não pudermos contar com vocês que assistem e que gostam e que sabem que esses assuntos são importantes, para mandar para os seus amigos, para os seus familiares, pedir para eles se inscreverem no canal, deixar o seu like, comentário, se inscrever, o canal vai ficar parado. Então, Deus conta com a gente para que a gente faça a nossa parte. A gente nunca pode esquecer que a salvação vem pelo meio da pregação do evangelho. Então seja esse pregador do evangelho, ainda que tu não pregue, ainda que tu não ensine, mas tu compartilhando, tu já vai estar alcançando gente por aí com a verdade da palavra. Então fica comigo e vamos entender a parte final do estudo de Mateus 24. Então, meus amores, estamos de volta para gravar a última parte do nosso famoso Sermão do Monte, o Sermão do Monte das Oliveiras, ensinado pelo próprio Senhor Jesus, no nosso capítulo de Mateus 24, aonde Jesus responde as perguntas de seus discípulos com relação aos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos sempre lembrar do contexto. Mestre, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos perguntaram e Jesus usa todo o contexto de Mateus 24 para responder estas perguntas. Então a gente já viu aí nos últimos 3 vídeos todos os sinais que Jesus advertiu os discípulos. Vai acontecer isso, primeiro sinal, os falsos profetas, muitos virão em meu nome, falando no meu nome, não vos enganeis, e ele vem com terremotos e com fomes e com pestes, que a gente viu que tudo isso é paralelo com o Apocalipse capítulo 6, com a entrada do anticristo e com os cavaleiros que seguem o cavaleiro branco, que vamos ver com detalhes quando nos próximos vídeos já vamos começar com detalhes, falar sobre Apocalipse mesmo. Enfim, os sinais do aparecimento do anticristo, né? Como Jesus falou, quando vocês virem, né, o abominável da dissolação quebrar o acordo de paz de 7 anos com Israel na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio após o início da tribulação, então ele vai quebrar esse acordo, vai se sentar no templo e vai dizer que ele é Deus. Então nesse período fujam para os montes, se escondam, e porque será tempo de grande tribulação como nunca jamais houve na terra e nunca jamais haverá. E Jesus, a gente viu que todo no contexto de Mateus 24, Jesus fala e exorta muito a ter cuidado com os falsos profetas. E
no versículo 29, eu vou ler. A gente já leu, já estudou, mas só para a gente entrar no contexto, a gente viu que fala no versículo 29, a vinda do Filho do Homem. Jesus fala assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, logo em seguida a tribulação de que dias? Que tribulação é essa? Todos estes acontecimentos que a gente vem vendo, falsos profetas, terremotos, pestes, fomes, aparecimento do anticristo, enfim. Então logo a tribulação desses dias, gente, a gente fala assim rápido: fome, peste, terremoto, a perseguição do anticristo, rápido, mas vocês sabem o que tudo isso representa. Gente, aqui tem marca da besta, aqui tem gente, perdendo a cabeça, aqui tem gente sendo perseguida, aqui tem judeus sendo perseguidos, aqui tem cristãos sendo perseguidos porque se converteram a Cristo, aqui tem gente pagando com a vida, aqui tem gente passando fome, aqui tem gente passando sede, aqui tem gente morrendo com terremotos, sendo tragadas pela terra. Tudo isso é o período da grande tribulação, sobretudo lá na cidade de Jerusalém, lá em Israel, porque o anticristo vai estar lá com os generais dele, com o quartel dele de soldados, sejam eles pessoas, robôs, drones, não sei, a gente não sabe, a gente imagina que além da força humana, que vai ter muitos adoradores e seguidores da besta, fora a tecnologia, drones e câmeras por todos os lados. Então vai haver uma grande perseguição, vai haver uma grande quantidade de mortos. Lembrando que o próprio Senhor Jesus disse, né? Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem, fujam, não voltem para pegar capa, não voltem para pegar nada, saiam, escapem, porque vai haver grande tribulação. Então a gente fala às vezes meio rápido assim, fome, peste, terremoto, gente, mas isso aqui são coisas terríveis, não podemos esquecer, não vai ter água para beber. Lembrem-se dos flagelos que a gente vai começar a estudar a partir de agora, no livro mesmo de Apocalipse. A água vai virar amarga, a água vai ficar com um absinto amargo, os peixes do mar vão morrer, a água vai feder, não vai ter água para beber, o sol vai esquentar na cabeça, o aquecimento global que falam hoje, isso aí não é nem fichinha comparado com o que vai acontecer nesse período de grande tribulação. O sol vai rachar a cabeça das pessoas de tanto calor, as pessoas vão morrer de sede com o calor infernal que vai ser. Então muitas tragédias naturais vão acontecer, tsunamis, como a gente vai estudar mais pra frente, coisas terríveis vão acontecer, fora a maldade do homem. Fora a maldade cruel do homem, o amor vai se esfriar, um vai entregar o outro, as pessoas vão estar reunidas lá num grupo supostamente de cristãos convertidos, mas lá naquele meio não vai ter aquele que não é convertido, aquele que tá ali só se escondendo, e no momento que ele se sentir pressionado, no momento que ele sentir que ele vai morrer, ou que ele vai passar fome e vai passar por alguma tragédia, ele vai sair quietinho e vai lá entregar os companheiros dele, não importa se for mãe, pai, irmão, como fala lá no capítulo paralelo de Mateus 24 e Lucas 21, que pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, o irmão vai entregar o irmão. Por quê? Porque o amor vai se esfriar e eles vão ir correndo, entregar, para tentar se salvar, porque eles não creram na salvação, eles não creram em Cristo. Então, para tentar se salvar, eles achando, não, se eu entregar um grupo grande de cristãos, porque vai haver essa propaganda, vai haver essa promoção, sabe, promoção 2 por 1, vai haver essa promoção, se tu conhece cristãos que estão aí indo contra o governo do anticristo, que é lógico que eles não vão usar esse nome, vão falar o nome da criatura, que a gente não sabe quem vai ser, aqueles que estão rebeldes ao governo, se vocês souberem onde tem um grupo de pessoas, denuncie e você vai ser recompensado. Então aquela pessoa burra, ignorante, vai achar que vai ser recompensada, tadinha. Ela vai lá e vai entregar e vai morrer junto. A menos que ela receba a marca da besta, né? Daí aí ela vai se escapar
por um pouquinho espaço curto de tempo, mas depois então ela vai sofrer a condenação eterna do lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, né? Então, às vezes a gente lê assim, rápido, haverá fomes e pestes e terremotos, e parece que é tudo tão simples. Gente, isso aqui não é simples. Jesus falou, haverá grande tribulação como nunca houve. As pessoas vão derramar lágrimas de sangue, de dor e de sofrimento. Então é pra gente começar a pensar. Então Jesus fala que logo em seguida a tribulação daqueles dias, esses 3 anos e meio finais, de todo esse tormento, muito mais. Lembra que as dores, os 3 anos e meio iniciais, é o princípio das dores de parto. Que a gente já viu, de vez em quando uma dorzinha aqui, outra lá, e a coisa vai apertando, e os 3 últimos anos e meio vai ser as dores finais. Então aquelas mais cruéis, aquelas mais terríveis. Então Jesus fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então a gente já viu tudo isso, e ele fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem dos céus com poder e glória. Esse versículo aqui é paralelo com o versículo de Apocalipse 19, quando Jesus desce. Sabe aquele versículo, aquele dia que eu mais espero? Que é a segunda coisa que eu mais espero na minha vida, de Jesus descer com a igreja, com a esposa dele, a esposa do Cordeiro do céu, uns cavalos brancos, onde fala que na coxa dele vai estar escrito Rei do Rei, Senhor dos Senhores, com toda a majestade, com toda a glória. É isso aqui, ó, que Mateus 24 está dizendo, que Jesus está profetizando. Jesus está profetizando a segunda vinda dele, porque foi a pergunta dos discípulos. Então, Jesus aqui está falando, depois da tribulação desses dias, quando terminar lá o último flagelo, do último selo, do cálice da ira de Deus, da última trombeta, que a última trombeta, lembra, são 6 selos, no 7º selo se abre as 7 trombetas, na 7ª trombeta se abre os 7 cálices, os 7 taças, os 7 copas da ira de Deus. Esse vai até o último dia da grande tribulação, que vai ser o dia em que Jesus vai descer, nesse dia aqui. Então, logo após esses dias, então, ele vai aparecer no céu com toda a glória, com todo o poder, e aí ele fala assim, ó, e ele enviará, lembra que eu falei para vocês prestar atenção ler isso aqui, ver o que o versículo 31 tem a ver com o versículo 40 e 41, então vamos lá. Então ele fala, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade. Então esse é o contexto. Tá? Jesus está falando aqui, é como que ele está falando por partes, né? Os discípulos perguntaram, primeiro, quando será? Jesus ignora a pergunta de quando. Aí quais os sinais? Jesus vai direto para os sinais, é para vocês entenderem a meditar na Bíblia, tá? Então eles perguntam, quando será? Quando sucederão essas coisas? Data, quando vai ser, Senhor? Amanhã, semana que vem, depois? Porque eles esperavam para logo. E que a gente já viu, por que eles imaginavam que era, né? Porque Jesus falou do templo, da purificação do templo, enfim. Então, quando vai ser? E que sinais haverá da consumação do século e da tua vinda? Então, Jesus pula a primeira parte de quando será, a data, quando, dia, mês e ano, e vai direto para os sinais. E todos esses sinais a gente acabou de ver. Agora Jesus vai responder, de certa forma, quando acontecerá isso. Quando? Sem data, mas ele vai usar a famosa parábola da figueira, que nós vamos ler agora a partir do versículo 32. E diz assim, parábola da figueira, exortação à vigilância. Aí Jesus fala assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo
as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, vamos entrar com detalhe aqui nessa parábola da figueira e aclarar aqui algumas interpretações que existe em cima desse período aqui, dessa parábola da figueira, e para a gente entrar com detalhes na interpretação literal da Bíblia, como sempre, né? Vocês sabem que a gente aqui no canal ensina a interpretar a Bíblia de forma literal. É importante a gente entender por que Jesus falava por parábolas, né? Parábola. Se vocês forem ver o livro de Mateus, Jesus fala muito por parábolas. Tem muitas parábolas do fermento, a parábola das bodas, a parábola do semeador, a parábola da pérola, das redes, parábola, enfim, várias parábolas aqui no livro de Mateus. Jesus gostava de ensinar. Por que Jesus ensinava por parábolas? Um dia a gente vai gravar, se Deus quiser e tivermos tempo, sobre as parábolas, né? Então, mas só para vocês entenderem, o que é uma parábola? É uma analogia, uma comparação, para facilitar o entendimento, ou para facilitar o entendimento, ou para cegar o entendimento. Vamos lá. Jesus falava por parábolas por duas razões. Tinha duas razões pela qual ele falava por parábolas. Ele falava por parábolas para que quem precisasse, quem tivesse que entendesse de forma clara e límpida e natural o que ele queria falar, mas por outro lado também ele falava por parábolas para ocultar a verdade do ensinamento dele para aquelas pessoas que não tinham que entender. Sempre lembrando, sempre há essa diferença, ai, que palavra eu posso usar? Sempre há esse contraste com aqueles que Deus quer que entendam e aqueles que não. Por isso ele falava por parábolas. A parábola era para os filhos, para os filhinhos entenderem. E era para os incrédulos, hipócritas e fariseus ficarem mais cegos ainda. Porque pode ver, quando ele fala por parábolas, os hipócritas e fariseus não entendem nada. Os discípulos às vezes não entendem nada, mas daí Jesus vai lá e explica. Lembrem-se, a gente não pode julgar os discípulos no início, para eles era tudo novo. Se a gente estivesse lá, de repente a gente estaria do lado dos fariseus hipócritas. Então não vai julgar os discípulos, porque os discípulos ficavam, Senhor, o que o Senhor quis dizer? Se a gente estivesse lá, a gente não ia entender nada também e a gente ia perguntar. Eu ia, porque eu sou perguntona. Sempre fui de perguntar, sempre fui de questionar, sempre, isso era algo meu. As minhas professoras, eu já sentava na frente, porque eu gostava de perguntar. Professora, mas eu não entendi isso. Professora, e tal, mas e se for assim? Eu sempre fiz isso. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá na época dos discípulos, eu ia ser a primeira a perguntar assim, o que o senhor está ensinando? Porque eu também não ia entender nada, tudo novo. E é bom quando a gente pergunta, porque é sinal de que a gente quer aprender. E os discípulos queriam aprender. Então a parábola tem esse sentido doble. Tanto para aclarar de forma simples, sencilla, um ensinamento básico, no sentido simples na maneira de ensinar, mas algo muito importante que só quem Deus queria que soubesse entender, e também tem o objetivo de cegar completamente aqueles que Deus não quer que entendam. Então, para se cumprir o que disse o profeta Isaías, né? Que Deus fecharia o entendimento para que eles ouvissem e não escutassem, para que eles enxergassem, mas não vissem, para que eles não entendessem o que a palavra estava dizendo. Juízo, julgamento. Então Jesus falava por parábolas. Então aqui Jesus estava falando com os discípulos, como ele vinha falando com os discípulos, a parábola do semeador, né, e tal, e como que é, e esse semeador foi lá e plantou. A parábola é uma analogia simples de usar
um termo, algo comum, corriqueiro do dia a dia, para ilustrar algo espiritual. Então é uma maneira simples, né? Um exemplo. Ó, como assim? Tal coisa terrena que a pessoa está acostumada, um linguajar comum deles da época que eles viviam, faziam, praticavam, às vezes usava a própria profissão deles para fazer uma alegoria, para fazer uma alegoria não, uma analogia, e para que eles pudessem entender, é isso, então tá. Então aqui Jesus vem usar uma parábola, a parábola da figueira, que a gente já vai falar. Gente, só os barulhos, tá? Lá fora, ignora, tá? O barulhinho de fundo aí. Então, sempre na hora que eu começo a gravar, começa as construções, mas vamos em frente. Então, Jesus usa a parábola da figueira para explicar para eles o quê? A pergunta que eles fizeram. Quando vai ser isso? Quando vai acontecer todas essas coisas? Quando que o Senhor volta? Aí Jesus fala: aprendei, pois, com a parábola da figueira. Essa palavra aprendei, tá? A palavra mantano no grego significa, meus amores, convidar a pensar, tá? Então, quando Jesus fala aprendei, ele usa a palavra mantano, que ele quer dizer, ó, eu estou convidando vocês a pensar. Prestem atenção, aprender de forma profunda, de forma genuína, de forma verdadeiramente correta. Aprender de forma não somente ouvir, mas entender. Porque tem muita gente que ouve, gosta, ai que lindo, nossa, eu gosto de ouvir, ai que lindo, mas não entende nada. Tem gente que ouve falar do evangelho, ouve falar que Jesus está voltando, ouve que ela tem que nascer de novo, e ela acha bem lindo isso. E ela até concorda, mas ela não entende nada. Então Jesus tá dizendo assim, ó, mantano, eu estou convidando vocês a pensar, a não somente ouvir, mas entender. Porque ele vem aqui falar agora quando ele vem. Quando? É o período da segunda vinda dele. Então ele vem e fala assim. Ele diz assim: aprendei, pois, mantano, com a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então Jesus usa essa analogia. Presta atenção. Quando vocês olham... Antes de eu entrar no que realmente representa isso aqui, é importante falar de uma outra postura de interpretação de Mateus 24 com respeito à parábola da figueira, que eu também, durante muito tempo, acreditava que era a correta. Então eu acreditei também durante um bom tempo nessa postura de que quando se referia a Mateus 24, a parábola da figueira, representava Israel, que a figueira representava Israel. E daí vinha, porque quando Israel nasceu lá em 1948, gente, eu realmente acreditava nisso, até aprender a meditar na Bíblia de forma literal. Eu realmente acreditava que a figueira era Israel, e muitos escatólogos creem nisso, muita gente crê nisso. Então existe essa postura de que a figueira é Israel, que quando Israel voltou a ser nação em 1948, então que Israel era figueira, então que já que Israel voltou, então que daí começaram os últimos sinais para a vinda de Jesus, tal. Eu acreditei nisso. Hoje eu sei que não é nada disso. Hoje eu sei que não tem nada a ver, com Israel ser a figueira. Embora tenha alguns versículos no Antigo Testamento que falam que Israel representa a figueira, tal, mas no contexto de lá que se está meditando lá, mas a gente está agora meditando aqui em Mateus 24, coisas do fim, então a gente vai interpretar da maneira correta, da maneira literal. Jesus simplesmente está falando por parábolas para os discípulos entender de forma clara. Olha,
Quando vocês veem a figueira, e Lucas fala a figueira e as demais árvores, vocês veem elas brotando, os raminhos nelas, vocês olham, vocês sabem que tá chegando o verão, não é mesmo? Ele tá dando uma analogia. Vocês veem a árvore primavera, né? Crescendo, dando as ramas, tudo. Então vocês sabem que logo em seguida vem o verão. Aí ele vem e diz assim, é uma coisa simples, qualquer um de nós sabe disso. É a mesma coisa. Tu olha pro céu escuro, tudo escurecendo, relampejando. Tu sabe que vai dar uma chuva, tu sabe que vai dar um temporal. Jesus fala um exemplo desse também. Então, não tem segredo aqui, não tem mistério. Por isso que interpretar a Bíblia de forma literal abre o nosso entendimento. Então, Jesus está falando aqui, quando vocês verem a figueira florescendo, dando os raminhos para o fruto já, é hora, vocês sabem que já está chegando o verão. Então, assim também, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está às portas. Que todas estas coisas? Todos estes sinais que ele acabou de profetizar. Aparecimento em grande escala de falsos profetas, peste, terremotos, fomes, o aparecimento do anticristo, o anticristo quebrando o acordo de paz, perseguindo Israel, o sol escurecendo, a lua não dando a luz, as estrelas caindo, o fogo queimando todo mundo, perseguição, tudo. E quando fala de grande perseguição, se trata de marca da besta, perseguição do anticristo, falso profeta, tudo isso. Então Jesus fala, assim como vós, quando virdes todas essas coisas que eu acabei de pronunciar, sabei que está próximo às portas. Ou seja, a pergunta não foi quando o Senhor vai voltar? Quando o Senhor volta? Então ele fala, tá aí. Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, vocês sabem que eu estou às portas. Porque não foi o que ele falou ali? Depois de todas essas coisas, de essa grande tribulação, o sol se escurecendo, a lua não dando a sua luz, as estrelas caindo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem? Então, aí ele tá voltando. Então, quando começar a ver isso aqui é pro pessoal que vai ficar no período da grande tribulação. O pessoal do período da grande tribulação vai ter uma ideia, eles vão conseguir. Para começar a grande tribulação são 7 anos. São 7 anos. E então eles vão ter, de acordo com a Bíblia, tipo um calendário para saber mais ou menos quando todas essas coisas estiver acontecendo. Então, quando eles verem o anticristo assumindo o templo, quebrando o acordo de paz, pronto, já passou 3 anos e meio. Gente, por que é tão preciso assim entender isso, nesse sentido de que essa gente vai estar tão atordoada, gente? Eles vão ter que fugir para os matos, eles vão ter que fugir para os lugares, eles vão perder a noção dos dias, dos meses, das horas. Eles não vão ter mais, porque eles vão ter que se desfazer de tudo, não vão poder ter celular, GPS, reloginho, para poder saber onde estão, hora. Não, porque vão ser tudo, eles vão ser, ai meu Deus, às vezes me dá uns brancos, me foge as palavras. O anticristo, o sistema da tecnologia do anticristo vai rastrear. Então tu não vai ter um celular, tu não vai ter... Então o sofrimento, a perseguição vai ser tão grande que essa gente vai perder noção de dias e de horas. Como que eles vão saber quanto tempo resta para a grande tribulação? De acordo com os sinais. O anticristo quebrou o pacto com Israel. Ele se assentou no trono, assolação desoladora, a abominação desoladora, como Daniel disse. Pronto, 3 anos e meio já se foram, falta 3 anos e meio. Agora a marca da besta antes não era obrigatória, agora é obrigatório. Final, os 3 anos e meio. 3 anos e meio agora falta pra gente. O sol tá escurecendo, a lua já não tá dando a luz mais, à noite, as estrelas estão caindo do céu, os absinto contaminando as águas. Final, já não estamos só nos selos, já estamos nas trombetas, agora já estamos nos cálices da ira de Deus. Tá dando para entender? Então, o período da grande tribulação, as pessoas vão estar tão atordoadas com tanto sofrimento que elas vão perder noção de dia, de horas e de que meses, de que anos elas estão. Então elas vão ter que se ubicar, elas vão ter que se localizar em que período da história eles estão vivendo de acordo com os sinais.
Então Jesus está falando, quando vocês verem a figueira, vocês sabem que está próximo do verão. Florescendo, vocês sabem que está próximo do verão. Então quando vocês verem todos esses sinais, vocês sabem que eu estou às portas. E aí ele vem e fala assim, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Gente, Jesus está falando. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tão certo como eu estou falando isso para vocês, vai acontecer. Passará céus e terras, mas o que eu estou falando não passará. Vai acontecer. E ele vem e fala assim, em verdade, pulei, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Então, aqui há uma grande má interpretação, como sempre, aquele grupo de pessoas que não creem em nada disso aqui, fala que essa geração, Jesus estava se referindo à geração dos discípulos, porque ele fala vós, então vocês vão ver, então eu digo para vocês, então dá a entender que Jesus está falando ali para aquela geração dos discípulos. Não, Jesus está falando para aquelas pessoas com relação às coisas do futuro, então relação com a geração do futuro. Então quando ele fala assim, em verdade vos digo, vos afirmo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa, meus amores? A geração que vai estar viva no período da grande tribulação. Por exemplo, se vocês ficarem para trás, eu não vou ficar. É um exemplo. Eu não quero que tu fique também. Por isso que a gente tá aqui, ralando para ensinar para vocês a verdade. Mas um exemplo, tu vai ficar para trás. Tu vai ser essa geração. Essa é a geração. Essa é a geração que vai ser arrebatada. Essa é a geração que Paulo disse, haverá uma geração que não vai morrer, que vai estar viva. Essa geração somos nós. Tanto a geração dos que vamos ser arrebatados, como a geração daqueles que vão ficar no período da grande tribulação para ver todas essas coisas acontecendo. Então não passará essa geração. Que geração, Senhor Jesus? A geração que estiver viva quando todos estes sinais acontecerem. Falsos profetas, terremotos, fomes, peste, perseguição, anticristo, marca da besta, perseguição, lua, sol escurecendo, a lua não tendo a luz à noite, caindo terra. Então, essa geração não vai passar sem que tudo aconteça. Então, isso vai ser muito rápido, gente. Então, por isso que Jesus fala, essa geração vai ver estas coisas acontecerem. Vai ver essas coisas acontecerem. Então, isso vai ser tudo muito rápido. Não foi o que Jesus falou? Se não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria? A gente já viu que os dias vão ser mais curtos por causa do giramento, da direcionamento em que o sol e a terra vão girar. Então os dias vão ficar mais curtos, como já são hoje, né? Por isso que os dias passam tão voando, dias, semanas e meses. No período da grande tribulação, a misericórdia de Deus vai estar ainda sobre esses ingratos, para que aqueles que forem os escolhidos ainda sejam salvos. Esse é o nosso Deus. Então ele fala, né? Passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. O que ele está falando vai acontecer. Creia tu ou não. Tá entendendo? Creia tu ou não. Acredite tu ou não. Acredite tu em Cristo, acredite tu em Adão e Eva, acredite tu na Bíblia, ou não, que é tudo uma mentira, que é tudo um conto da carochinha. Creia tu ou não que existe arrebatamento, creia tu ou não que exista ou não milênio, creia tu ou não que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não importa o que tu crê, o que tu pensa, é o que está escrito, é as palavras dele que não vão passar. Esse é sinal pra gente pensar um pouquinho. Aí ele vem assim, no versículo 36, ele deu dica. Quando vocês verem a figueira florescer, vocês sabem que tá no verão, então quando vê todas essas coisas acontecendo, eu tô às portas, tô descendo com a minha noiva, com a minha esposa já, né? E aí ele fala assim, mas com respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto,
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então o que Jesus está falando? Os sinais já estão aí. Os sinais que vão anteceder, já falei para vocês. Agora, o sinal de quando isso vai acontecer, também já ensinei para vocês. Presta atenção na parábola da figueira. Vocês sabem identificar. Então, quando vocês verem essas coisas terríveis acontecendo, vocês sabem que eu já estou às portas. E o que vai estar acontecendo nesses dias? Ele fala, dia e hora não tem como eu falar. Não tem. Só Deus sabe. O dia que ele vai falar, meu filho, pode descer. Hoje é o último dia. Hoje acabou. Hoje é o dia da batalha do Armagedon. Hoje é o dia do vale da decisão. Hoje é o dia que eu vou colocar debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Hoje é o dia, meu filho. Vai. Hoje eu entrego para ti o reino. Hoje eu entrego nas tuas mãos o reino de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para ti e para tua esposa. Hoje é o dia, meu filho, desce para acabar com os teus inimigos, com o anticristo, com o falso profeta, com prender Satanás, acabar com os inimigos do teu povo de Israel que perseguiu eles durante esse período da grande tribulação. Meu filho, hoje é o dia. Pode descer, porque hoje é o último dia, hoje é a batalha final. Hoje tu vai vencer. Tudo o que tu já venceu na cruz do Calvário, né? Hoje eu só vou te dar como possessão, posse, toma, é tudo teu. Então, esse dia, Jesus disse que nem ele sabe, nem os anjos, nem ele, só Deus sabe. Porque, vamos pensar um pouquinho, quem é que está no céu? Cristo o quê? Cristo Espírito ou Cristo homem? Cristo homem. Ele subiu como homem. Como eu e tu um dia vamos subir também no arrebatamento. E Cristo, como homem, se despojou dos poderes dele de Deus. Então por isso que ele não sabe. Ele escolheu não saber o dia. Porque isso corresponde ao Pai. Por quê? Porque ele está lá como nosso representante. Cristo homem está no céu agora, não Cristo Deus, Cristo homem. Então por isso que ele não sabe o dia da segunda vinda dele, só o Pai sabe. Ai, gente, isso é lindo demais. Ver essa humildade de Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E tu aí te achando alguma coisa? Tu aí te achando alguma coisa? Ai, meu Deus do céu. Então ele fala, como foi nos dias de Noé, comiam e bebiam e se davam em casamento. Então Jesus está ensinando aqui, dando um exemplo de um fato lá do passado, que no período da grande tribulação, os adoradores da besta, aqueles que aderiram à marca, os seguidores dele, vão estar vivendo vidas cotidianas, normais, comendo, bebendo, dando-se em casamento, como foi nos dias de Noé. Enquanto Noé construía a arca, 120 anos, Noé pregou para aquele povo. 120 anos Noé pregou para aquele povo e somente 8 pessoas foram salvas. Só 8 pessoas foram salvas. E vai ser a mesma coisa aqui no período da grande tribulação. Os 144 mil vão pregar, as 2 testemunhas vão pregar, os mártires vão pregar, os que se converterem no período da grande tribulação vão pregar, mas essas pessoas que já foram entregues à marca da besta, Satanás, já estão lá, elas vão estar vivendo a vida delas de qualquer jeito. Então, como nesse dia, como foi na época de Noé, então vai ser também no dia da vinda do Senhor Jesus. Como na época de Noé, Noé pregava, Noé falava e eles ignoravam, eles desprezavam, então veio o dilúvio e levou a todos, também vai ser assim na segunda vinda de Jesus.
Vai ser assim na segunda vinda de Jesus, vai pegar todo mundo de surpresa. Aqueles que vão estar vivendo aqui debaixo do poderio de Lúcifer, debaixo do poderio do anticristo e do falso profeta. Então vão ser todos levados para o lago de fogo e enxofre, vivos. Isso é o que vai acontecer. Isso aqui a gente pode fazer uma aplicação, né? Uma aplicação para os nossos dias de hoje também. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala que a gente é cristão e vive de qualquer jeito. A gente tem que cuidar. Isso aqui que tá falando aqui não é para o nosso dia, para agora. Isso aqui é para o período da grande tribulação, texto literal. A gente pode aplicar no nosso dia a dia, no sentido de que como a gente tem que vigiar, como a gente tem que estar atento à nossa vida com Deus, à nossa comunhão com Deus, sobretudo nossa responsabilidade de pregar o evangelho, como Noé pregou. Eu até estava meditando essa semana nesse texto e eu tava pensando assim, né? Puxa vida, né? Noé pregou 120 anos, gente. E só 8 pessoas se salvaram. Só 8 pessoas entraram na arca. Eu fiquei pensando, eu tô pregando a verdade há quantos anos eu tô pregando a verdade? Se Noé pregou 120 anos e só 8 escapou? Ai meu Deus, o que sobra pra gente? Olha o trabalho árduo que a gente tem como pregador da verdade, como ensinadores da verdade, né? Então, isso a gente pode pensar, isso serve pra gente. Isso serve pra gente pensar um pouquinho, né, no nosso trabalho como pregadores da verdade, como Noé, e também entender essa apostasia, essa frieza, né, nas pessoas, porque a gente fala a verdade e as pessoas não entendem, né, não querem entender, e daí quando no arrebatamento vai ser tarde demais, porque elas vão ficar para trás. E aqui, de acordo com Mateus 24, então elas vão ser pegas de surpresa e vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, porque não vai ter mais jeito para elas. Então ele vem e fala assim, então versículo 40, que é o que eu queria também falar, que também é muito mal interpretado. Aqui usam esses versículos para falar que é o período do arrebatamento, que aqui Jesus está falando do arrebatamento para a igreja. E não, porque a gente já viu que aqui Jesus está falando com respeito ao período da grande tribulação, que é para Israel, né? Então Jesus está respondendo os discípulos, aqui ainda não existia a igreja. Então ele fala assim, tudo isso dentro de um contexto. Então ele fala assim, então dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Em todo esse contexto, ele está falando que ele está voltando, ele está às portas. Então agora ele vai explicar uma vez mais o que vai acontecer no dia da vinda dele. Lembra que lá em cima no versículo, no 31, que eu falei para vocês meditarem em casa, que eu disse assim, ó, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. No dia que Jesus descer, lá em Apocalipse 19, com a igreja, então ele vai mandar os anjos buscar em toda a terra aqueles escolhidos do período da grande tribulação que estão vivos ainda, né? Que resistiram. A Bíblia fala lá em Zacarias que vai ser 1/3 da população da terra que vai estar viva na segunda vinda de Jesus. Se hoje a gente é 8 bilhões de pessoas, então 1/3 disso são 2 bilhões de pessoas. Então vai ter viva aí mais ou menos entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de pessoas vivas na segunda vinda de Jesus. Então, dentre dessas pessoas vivas, vai estar aqueles que se converteram durante o período da grande tribulação. Então,
Por isso aqui ele fala que Deus vai mandar nesse dia os anjos irem por toda a terra, buscarem, trazerem para Jerusalém os salvos, os que ficaram vivos durante o período da grande tribulação, que não aceitaram a marca, que realmente nasceram de novo durante esse período, que creram. Então ele vai mandar os anjos para reunir eles em Jerusalém junto com a gente, junto com a noiva, junto com a igreja que já desceu. Então, esse versículo 31 é paralelo com esse 40 e 41, que muito se é usado para dizer que aqui está falando de arrebatamento. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando, um no moinho, o outro será tomado, o outro será deixado. Não, o que é isso aqui? Isso aqui não é arrebatamento. Não é que vai ter 2 pessoas, uma vai ser levada e a outra vai ser deixada, que o levado foi arrebatado e a outra ficou, ai, cadê? Fulana estava aqui. Não, não tem nada a ver com arrebatamento isso. Isso aqui está falando do dia da segunda vinda de Jesus. Quando ele der a ordem para os anjos, vão buscar agora os meus escolhidos. O que vai estar acontecendo aqui? Aqui vai ser a separação dos escolhidos, dos salvos no período da grande tribulação, que estiverem vivos, dos incrédulos, daqueles que ficaram, que eram ou adoradores da besta, ou aqueles que eram falsos crentes. Então 2 vão estar juntos, então um vai ser tomado, um vai ser levado pelos anjos para o lado de Deus e da igreja, para entrar para o milênio, e o outro vai ser levado para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Tá dando para entender? Um será levado para ir para o lado do Senhor Jesus, porque permaneceram firmes, fiéis, né? Aquele que for fiel até o fim, esse será salvo, período da grande tribulação. Então, o anjo vai vir e um vai ser levado para o lado de Deus e o outro vai ser deixado para a condenação. Essa aqui é a famosa parábola da separação do joio e do trigo. Essa aqui é a famosa parábola de separar as ovelhas dos cabritos. Tá dando para entender, meus amores? Isso aqui é o que está se referindo no versículo 31, no 40 e no 41 de Mateus 24. Não está se referindo a arrebatamento. Aqui não existe arrebatamento. Aqui o arrebatamento já aconteceu há 7 anos antes. Aqui é período da grande tribulação. Então, isso aqui é que nesse dia 2 estarão juntos no campo e tal. E então, um vai ser tomado e outro vai ser deixado. Um vai ser tomado para ser levado para o lado do Senhor Jesus e da igreja, para entrar para o milênio. E o outro será deixado para a condenação eterna, para ser condenado ao lago de fogo e enxofre, junto com o anticristo, falso profeta e todos os adoradores da besta. Tá dando para entender, meus amores? Então, a gente tem que aprender a interpretar a Bíblia de forma literal. É como aqui falar aqui da parábola da figueira. Eu tenho que interpretar de forma literal. Se eu falar que a figueira é Israel e que Israel renasceu em 1948, e que isso é o que está dizendo aqui, eu tô acrescentando coisas que o texto não está dizendo, eu tô acrescentando palavras no que Jesus falou. Então isso significa alegorizar, criar uma fantasia, criar algo bonito, como eu acreditei, criar algo. No tempo da ignorância, né? Quando tu aprende a meditar na Bíblia da forma correta, literal, então tu vê que não tem nada a ver, é simplesmente uma parábola, como da figueira. Então eu não posso alegorizar as coisas, como também não posso dizer que o contexto da grande tribulação aqui, o arrebatamento tá aqui, só porque diz que um será tomado, outro será deixado. Não, aqui é o contrário, aqui tá só conferindo aquilo que está dizendo lá no dia da vinda de Jesus. Jesus está explicando agora. Ele falou, vai aparecer no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e eu vou mandar os anjos buscar os meus escolhidos, os que estão vivos no período da grande tribulação e trazer eles para o meu lado, para entrar comigo para o milênio. Então aqui embaixo ele só explica como vai acontecer. Então vão estar 2 juntos, um vai ser tomado, os anjos vão buscar para vir para o meu lado, vir comigo, separação, ovelhas e cabritos, e os cabritos vão ser deixados para a condenação. Tá dando para entender, meus amores? Então, portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor vem. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse
a hora que viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, meus amores, Jesus vai voltar uma segunda vez. Ele vai voltar. E aqui foi ele mesmo que disse, com riqueza de detalhes, tudo o que aconteceria, o que antecederia essa segunda vinda dele. E aqui arrebatamento já aconteceu. Aqui a igreja já subiu. Aqui estamos falando de segunda vinda. 2 eventos completamente diferentes. Arrebatamento e segunda vinda. E aqui a gente viu que a pergunta dos discípulos é: que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus nos dá essa aula. Lembra que ele se sentou no Monte das Oliveiras para ensinar? E ele falou: eu convido vocês a pensar, a não somente ouvir, mas a entender o que eu estou ensinando para vocês. Eu vou voltar. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Vigiem, porque nem eu, nem os anjos não sabemos o dia em que eu vou descer pela segunda vez. Lembrando que ele desce na segunda vez para julgar. É para julgamento. A primeira vez ele veio com toda a humildade. Filho do carpinteirinho, andava de chinelinho, pobrinho. E pobrinho fisicamente, sem nada, né? Com aquela roupinha dele simplinha. E não tinha onde reclinar a cabeça. E comia pãozinho e peixinho e aguinha com os discípulos. Nada de riqueza, ao contrário, sem nada. Ele veio para salvar. Ele veio para pregar, como Noé também fez. Ele veio para pregar o reino de Deus. Ele veio para pregar, ele veio para ensinar. E ele veio para viver a minha vida, viver a tua vida e morrer para matar, para condenar na cruz o meu e o teu pecado. Ele veio para nos salvar. Mas a segunda vinda dele é diferente. A segunda vinda dele agora não é mais o cordeiro que vai vir. Agora é o leão da tribo de Judá. Agora vai vir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ai, meu Deus do céu. Só de imaginar esse dia, gente, me dá uma agonia assim, sabe? De tanta, por que não acontece logo? Eu já quero logo isso, meu Deus do céu. Como eu espero por isso. A segunda vinda dele, ele vem para julgar, para condenar e para lançar todos aqueles que desprezaram a vinda dele, todos aqueles que desprezaram a obra dele na cruz, todos aqueles que não deram honra e glória ao Deus Pai, todos aqueles que não creram no nome do Deus Filho e todos aqueles que desprezaram a obra redentora do Espírito Santo. Então, meus amores, é um alerta para a gente pensar, é um alerta para a gente abrir os nossos olhos e entender tudo aquilo que está prestes a acontecer. Repito, creia tu ou não, isso vai acontecer. A pergunta é: de que lado tu vai ficar? Então eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e a gente volta aí com nova parte do estudo da Grande Tribulação. Muito provavelmente já iniciamos com Apocalipse. Vou ver, mas eu acho que sim. A gente já começa com os cavaleiros lá de Apocalipse 6, tá bom? Os 4 cavalos do Apocalipse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.